Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa Radar Jurídico e hoje o tema é regularização urbana fundiária. Para esse tema, trouxemos Fausto Vitorelli. Fausto, é um prazer recebê-lo. Secretário de Infraestrutura e Planejamento da nossa cidade, Rodrigo Correia, oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Pirassununga. E comigo, com os comentários, o doutor Agnello. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui novamente para tratar desse assunto tão importante aqui para o nosso município. E já vamos iniciar aqui direcionando a primeira pergunta para o Dr. Rodrigo. Doutor, a gente gostaria de saber exatamente o que é uma REURB. Boa tarde a todos. Muito bom, satisfação estar aqui e muito feliz de estar falando sobre esse tema tão importante. Até porque estima-se que metade dos imóveis do Brasil estejam em situação irregular. E isso é um problema para o desenvolvimento econômico do país e para as famílias também. Um imóvel irregular, ele vale 30% menos do que um imóvel regular. E você impede, às vezes, essas famílias de obter um empréstimo para financiamento bancário, para aquisição do imóvel. Venda, né? Venda, você dificulta a vida econômica dessas famílias. E a questão da irregularidade do Brasil de imóveis vai desde as favelas aos condomínios fechados com mansões. E a REURB, a Regularização Fundiária Urbana, ela vem como uma solução jurídica, né? O direito ele tem que dar solução para situações irregulares. Então, você tem uma solução, uma possibilidade de solução é desfazer. Então, por exemplo, um prédio próximo ao aeroporto que é construído com 40 andares. Então, tem que desfazer por uma questão de segurança. Ou em outras situações, você mantém a situação. E a REURB é uma solução mista. A REURB, ela cuida de duas coisas. Primeiro, ela cuida da titulação dominial. Então, ela dá essa segurança para as pessoas de que elas são os proprietários dos imóveis, e esse é o trabalho do registro de imóveis. Mas a REURB, mais do que isso, ela está preocupada na qualidade de vida daqueles moradores e naquela região da cidade que cresceu de forma desordenada, sem planejamento, no caso, sem a aprovação da prefeitura. E a aprovação da prefeitura é importantíssima, porque é a prefeitura que direciona o crescimento urbano, né? Quando um bairro vai nascer, ela que define qual que é a metragem das ruas, a metragem das calçadas, como é que vai ser a iluminação urbana, cuida de questões importantíssimas no país. A gente vê todo verão as inundações, os desmoronamentos. Então, quando você tem a criação de um novo bairro, a prefeitura ela olha as áreas de risco, então define se vai poder ter uma ocupação daquele solo ou não. E a REURB está preocupada também com essa questão da qualidade de vida. Então, mais importante do que oferecer os registros e as matrículas dos imóveis é permitir adaptações naquele local para que as pessoas tenham um ambiente urbano saudável, sem problemas. Existe um princípio de manutenção das pessoas nos lugares que elas ocupam, com exceções. Por exemplo, pensa-se muito em segurança. Então, se você tem pessoas na beira de córregos, em áreas inundáveis, em áreas de desmoronamento, você remove essas pessoas para outros lugares. E naquelas áreas onde há segurança para as pessoas ocuparem, você pensa em uma requalificação urbana para oferecer qualidade de vida para as pessoas que estão naquela área. É basicamente isso. Você sabe, Rodrigo, que em 2017, aqui em Pirassununga, começaram a denunciar que lá no Ferrarese estavam vendendo terrenos sem estar fracionado, que é essa área que nós regularizamos. Sim. E começaram a fracionar, vendiam, por exemplo, lá a titularidade daquela matrícula são 11 proprietários. Uhum. E um proprietário falava assim, quer um pedaço de terra? Esse pedaço é seu, que foi que começaram a construir. Uhum. Né? Esse pedaço, e começaram a fazer as construções. E em 2017, quando começaram as denúncias no Ministério Público, nós, a prefeitura, fazia muita reunião com a doutora Thelma. E ela falava o seguinte, bom, então vamos regularizar como se fosse um condomínio. Aí não dava Grapoab, a gente não conseguia enquadrar na lei do município os 11 metros de rua,
não conseguir enquadrar a metragem de frente, né? E a diferença que é muito, tem pessoas que não aceitam a REURB porque ela passa por cima de muitas leis, né? De zoneamento, de ambiental, muitas leis. E aí, quando a gente estava já há bastante tempo trabalhando isso, né? Que faz 3 anos só que a gente distribuiu esse processo na prefeitura, a gente fala só porque nós sabemos que é um procedimento delicado. Mas aí foi a solução, porque a gente falava, bom, a REURB vai arrumar da forma que está. Sua casa tem quanto de frente, tá? Você tem 7. O muro, ele vai para quanto, né? A gente vai ver que essa regularização na prefeitura e essas matrículas que foram expedidas, né, Rodrigo? Sim. Eles não têm um tamanho, não é que nem um terreno que a gente fala, comprou um terreno de 12 por 36. Não existe isso. A gente regulariza do tamanho que está. Exatamente. E a prefeitura de Pirassununga foi primordial porque ainda liberou para a gente já regularizar a casa em cima, sem habites, né? Você gostaria de falar para a gente, Fausto, como que foi? Primeiro, boa tarde, Tassiana. Muito obrigado pelo espaço, né? E depois de uma explanação do Dr. Rodrigo, já está bem claro, aí tinha muitas coisas que eu poderia falar, mas realmente vai ser redundante, que a explicação dele foi muito boa. A questão do REURB na prefeitura, eu tive uma passagem muito rápida em 2022. Eu tive no local, lá no Jardim Ferrarese, junto com a doutora Tassiana e junto com a doutora Thelma. E, naquele momento, eu entendi um problema social que existia. Realmente, era um grupo de pessoas, né, que possuíam, né, entre aspas, a sua propriedade e querendo resolução até para elas poderem estar construindo, estar regularizando, ter um endereço, né, ali acho que nem endereço tem hoje, né. E realmente eu percebi que era um problema onde que a prefeitura tinha que atuar de maneira firme, né. Eu saí da prefeitura, foi uma rápida passagem, eu retornei esse ano. E retornando esse ano, eu fiquei sabendo que já estava no processo de REURB, em 2022 ainda não estava. E daí o questionamento, como é que está esse REURB, por que não está avançando? E é uma prioridade, né? A princípio, nós temos outros problemas, mas esse era o nosso loteamento irregular dentro da cidade. Irregular por quê? Porque quando você vai fazer um loteamento, você tem critérios a seguir pela lei de loteamento, que tem critérios de tamanho de rua, como fica a casa, área de casa, e não foi seguido nenhum critério. Então, o REURB, assim, acho que foi uma ferramenta muito importante, como a doutora Tassiane diz, que é no sentido de regularizar o que já existe lá, né? Então, para a prefeitura, acho que foi um evento assim, social, com foco para... Esse trabalho foi em 8 braços, né? Cartório, doutora Tassiane, doutora Thelma. Então, foi um trabalho em conjunto, certo? Que para resolver um problema de muito tempo. Então, acho que, contextualmente, né, nós temos algumas coisas ainda para fazer lá, mas eu acho que é uma vitória de todos para regularizar esse loteamento que hoje é um loteamento irregular. Nós temos alguns núcleos, né, irregulares, né, onde nós estamos tratando também. Eu acho que fico alerta para a população sobre os cuidados para evitar comprar, né, um imóvel em loteamento clandestino ou mesmo em prédio irregular. O desenvolvimento das cidades, ele passa pelo planejamento da prefeitura. E o ponto final desse planejamento é o cartório de registro de imóveis. Então, quando você negociar um apartamento ou um lote num bairro novo, sempre vá ao registro de imóveis e questione sobre o registro do loteamento ou da incorporação imobiliária. E quando você também fizer o seu contrato, normalmente as pessoas fazem os compromissos de compra e venda para pagando parcelas. Não deixa para registrar quando você terminar de pagar, já registra de uma vez. Né? Nessas hipóteses de registro imediato, a gente dá um desconto de 70%, e aí no final você paga os 30% restantes. Rodrigo, que beleza. Exatamente. Então você registra o compromisso de compra e venda, e aí você vai ter a tranquilidade de que está comprando um imóvel regular, e mais ainda, né, evita, por exemplo, num caso de um loteador que tem uma dívida trabalhista,
ou alguma outra questão tributária, evita que venha uma penhora, uma indisponibilidade, trazendo problemas ali para o seu imóvel. Porque, assim, o que a gente vê da população, essa regularização urbana fundiária que foi realizada ali no Ferrarese, só foi possível, por quê? Porque só foi possível, desculpa, gente, só foi possível... Doutora, vamos aproveitar essa deixa aí, né, que logo no início a gente esqueceu de passar aqui o telefone para perguntas. Então, aqui já vamos aproveitar. O telefone tocando é o 19, aí mais uma vez, 19 99793 9785. Só foi possível, por quê? Porque esse assentamento, ele estava lá antes de 22 de dezembro de 2016. Então, a consolidação dele foi antes dessa data, que é a data da lei que fala que pode fazer essa regularização urbana fundiária. Então, hoje, quem comprar um loteamento irregular, nós não vamos conseguir resolver por REURB, né? Por causa da lei, vamos lá, só de explicar, porque é o Rodrigo aqui do meu lado. Vamos lá. O assentamento, ele tem que estar formado, consolidado até 2016. Se você comprar uma terra nesse lugar hoje, e isso for regular, você também vai ser amparado pelos títulos. Né? E, sim, Rodrigo, sim. Tanto que tem gente que comprou os contratos que a gente apresentou de 2022 e ele foi regularizado da mesma forma. Ali no Ferrarese, especificamente, a gente ainda não terminou, né, Fausto? Sim, doutor Tassiano, nós estamos nesse REURB, né, que é um REURB-S. Exato. Com fim social, que para isso acontecer também foi a nossa equipe de assistente social, teve que ir até o local, avaliar as questões de vulnerabilidade, financeira, as questões de recebimentos, né, de salários, onde conseguiu classificar essa área no REURB-S, onde que a prefeitura é responsável por toda a parte de água e esgoto, que já foi feito nessa gestão. Sim. Foi uma negociação junto com o SAEP, com o Pedro, já foi realizado, foi implantado. E também nós conseguimos uma emenda parlamentar, que logo no começo do ano, conversando com o prefeito, o Fernando, né, explanei sobre o caso do REURB, e que essa emenda parlamentar fosse para essa área, para regularizar a parte de infraestrutura, de água, esgoto, asfalto, guia, sarjeta e iluminação pública. Então, e nós estamos com outro, que é na sequência, né, baixo, né? Que é REURB-B, que já é um REURB-E, né, que já não é... A gente fez... Mas, enfim, já está em andamento e eu creio que agora que já existe todo um processo já de conhecimento de todos, a gente vai conseguir agilizar bastante esse processo também. Inclusive, tinha muita denúncia, né, Fausto, daquela área que quando termina o Independente ali, que você vai naquela parte e fica sem asfalto. Sim, sim. Né? E o pessoal fazia muita denúncia que lá não é asfaltado, de segurança, mas essa área é a próxima REURB. Sim, e está dentro da emenda que nós temos, né, no valor de quase R$600 mil, para fazer o esgoto. Lá também já está esgoto e água já existem, né? E também nós vamos realizar asfaltamento guia e sarjeta. Isso, e aí da parte de baixo vai amparar mais de 40 famílias, né? Porque tem a parte, a gente fracionou, mas vai abrindo em glebas, então ali tem mais ou menos 12 casas, depois 23 casas, depois mais 18, sim. E aí mais uns 7 terrenos esparsos, né? É um trabalho muito grande, um loteamento representativo, né, de uma irregularidade de vários anos, né? E se existe um problema, nós temos que se juntar e resolver o problema. É isso que a cidade vai evoluindo, vai ganhando e dando qualidade de vida, né, para as pessoas mais vulneráveis e que entraram numa compra de lotes de uma maneira, um lote clandestino, vamos dizer assim. E, doutor Rodrigo, e como é que foi para o senhor quando recebeu lá a distribuição no cartório da REURB? Foi novidade? O senhor já tinha experiência nesse tipo de loteamento, vamos dizer assim, regularização?
A rigor, a gente teve uma legitimação, uma regularização fundiária anterior, mas era um empreendimento da Coab, em que, ao invés deles usarem a instituição do condomínio para finalizar o projeto, eles usaram uma regularização fundiária, é uma abertura da lei. Mas com essa feição de uma verdadeira regularização fundiária, com requalificação do espaço urbano, como bem dito aqui, construção das calçadas, iluminação, escoamento pluvial, foi a primeira vez. E, bom, acho que profissional do direito, ele tem que ter um princípio de atendimento ao cliente ou ao usuário do serviço público. Não tem como empurrar com a barriga. Tem que abraçar o problema, porque o problema não adianta, não adianta deixar no cantinho, porque ele às vezes vai até crescendo, né? Então tem que abraçar. Foi uma oportunidade que eu tive de revisar a lei de regularização fundiária, os atos administrativos e os regulamentos relacionados e, enfim, partir para cima, né? Para entregar aí o resultado final da REURB, que é a documentação, a matrícula com os registros feitos e para as pessoas terem a segurança dos seus imóveis. Certo. E, doutora Tassiane, e com você, como é que você chegou nesse processo todo? Como é que tudo aconteceu? Como eu já representava proprietários no Ministério Público, nesse inquérito, quando a doutora Thelma fez essa proposta de termo de ajustamento de conduta de fazer uma regularização urbana fundiária, inicialmente, aquela gleba que está lá no Ferrarese, ela era uma matrícula só e ela era rural. Então, nós fracionamos em duas matrículas, a 39903 e a 39904, que a gente fala que é a de cima e a de baixo, né? Fracionamos em duas matrículas e quando ela fez esse termo de ajustamento de conduta, eu falei, bom, como eu represento o pessoal da matrícula 39904, eu já vou dar entrada na regularização fundiária. E aí a doutora Thelma me falou, doutora, não tem como você regularizar um pedaço dessa matrícula só na parte de baixo. Então, nós vamos ter que trabalhar com a parte de cima também. E entramos, né? Fiz o protocolo na prefeitura, ficou parado um bom tempo, porque ninguém sabia do andamento. Na gestão do Cícero, ele assinou o primeiro recebimento da REURB, de cunho social, e a REURB, que eu falo parte de cima e de baixo, por causa do número das matrículas, a de baixo, ela ficou como se ela tivesse suspensa. E essa nova gestão, quando ela deu andamento nessa REURB S, que é a de cima, que nós vamos entregar as matrículas amanhã, eles começaram já a dar andamento também na REURB de baixo. Então, agora, essa próxima REURB, nós estamos só com a questão de georreferenciamento, porque o projeto que a gente apresentou na prefeitura não estava georreferenciado. E como não está georreferenciado, precisa georreferenciar, né, Rodrigo? Precisa georreferenciar. Então, agora a gente está com o engenheiro, ele está fazendo todo esse georreferenciamento para eu reapresentar na prefeitura, mas já foi recebida e eu acredito que todos os procedimentos agora a gente vai fazer igual fez na primeira. E eu queria destacar a importância da atuação da advogada no processo. Não é uma exigência da lei de regularização fundiária, mas eu acho que fez toda a diferença. São muitos documentos a serem analisados e juntados, e porque você precisa resgatar todo o histórico daquele imóvel e todo o histórico de negociação, dessa negociação irregular. Todos os contratos, né? Todos os contratos. Então, o advogado, para organizar todos esses documentos e dar impulso ao processo dentro da prefeitura, faz toda a diferença. Eu digo que na regularização fundiária, quem preside a regularização fundiária urbana é a prefeitura. Então, você tem que ter um profissional muito bom ao seu lado. O primeiro é o engenheiro, porque é o engenheiro que vai elaborar uma proposta de requalificação urbana com obras de infraestrutura que vão dar qualidade de vida para aquelas pessoas. Então, você tem que ter um engenheiro muito bom que vai desenhar como é que aquela área está ocupada e quais são as adaptações propostas. E eu achei que a participação do advogado também foi muito importante,
porque ele traz esse olhar muito analítico, muito detalhado, sobre como vai ficar a situação de propriedade de cada uma das pessoas que vai ser beneficiada pela regularização fundiária. No caso, nessa regularização que nós estamos encerrando, a gente está registrando as vendas, porque todo mundo tinha contratos, mas poderia ser um caso de ocupação simples que iria resultar numa uso capião. Então, isso foi tudo muito bem detalhado no processo. Interessante. Só fazendo uma complementação, todo esse processo que nós realizamos esse ano, lá no início, não lembro exatamente, doutor, foi janeiro ou fevereiro, solicitei uma reunião com a Tassiane para a gente fazer uma reunião de alinhamento para a gente conseguir evoluir dentro desse processo. E foi primordial essa reunião até para a gente... A gente tentou nos 100 dias, né, Fausto? Estava dentro dos 100 dias, mas enfim, foi muito importante, quer dizer, a prefeitura não levou sozinho, teve todo o apoio da doutora Tassiane, todo o apoio do cartório. Teve com certeza também a nossa promotora, a doutora Thelma, envolvida, que é uma força grande, né? Todo mundo fala, tem que acontecer um TAC, sim, mas de uma coisa irregular, e tinha que ter solução. Né? Então, assim, só confirmando, doutor Rodrigo, a Tassiane foi... Nessa reunião já deixamos as diretrizes para a gente conseguir fazer mais rápido e, lógico, com o apoio de vocês aí foi primordial. Né? Eu fico lisonjeada. O que a gente percebe é que quando a boa vontade de todos, né, de todos os envolvidos, no caso, tanto cartório, Ministério Público, Prefeitura e advogado representando os interessados, tudo tende a caminhar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Exato. Você sabe que eu faço bastante coisa na prefeitura, mas eu nunca trabalhei tão atuante dessa forma diretamente com a prefeitura, de nem agendar horário no Ministério Público, ir lá e conversar, doutora Thelma, eu preciso disso. Não, então nós vamos fazer para resolver. O Rodrigo, coitado, tanto que eu amolei ele, né, Rodrigo? Perguntando da lei, perguntando como que seria, como que a gente vai fazer essas matrículas, que documento que precisa. E todo mundo, na verdade, se propôs a fazer, né? Eu acho que essa situação de quem mora num loteamento clandestino, né, são pessoas que têm uma proteção do direito, que é a posse. Então, obviamente, ninguém vai ser despojado da posse, então tem uma proteção. E aí as pessoas vão deixando o problema para lá. E daí a importância do advogado. Eu acho que o advogado ele tem uma proximidade com o seu cliente, tem uma relação de confiança com o cliente. E o advogado sempre tem a função de alertar sobre os perigos e sobre, às vezes, você está deixando dinheiro na mesa, você está perdendo uma vantagem do direito. Então, ouvintes, ouçam seus advogados, na hora que eles alertarem sobre possíveis riscos, sobre possíveis vantagens, não tenham preguiça. Contrata o advogado, espera que você pode ter uma organização de vida, uma organização patrimonial muito melhor. As famílias, os grandes empresários do país, eles são mestres nisso, de aproveitar as vantagens da legislação. Mas eles têm uma equipe de advogados ali por trás deles para permitir que eles estejam bem tutelados pela lei. E eu acho que falta um pouco disso nas classes médias e mesmo nas classes baixas. Então, confiem no seu advogado e busquem soluções junto a eles. Buscar esse auxílio jurídico, né? Exatamente. Que as pessoas deixam de lado. Deixa de lado. Só aparecem quando o problema já está presente, né? Não pensam como um médico, né, que eu vou fazer um check-up, vou fazer uma consulta preventiva. Não, normalmente os clientes aparecem quando o problema já aconteceu, né? E aí a gente normalmente trabalha sempre no contencioso, né? Esse é o grande problema, né, do direito. Você sabe que o Rodrigo emprestou para a gente o cartório na segunda-feira passada para informarmos as taxas, né, Rodrigo? Porque teve pessoas que, quando você já tem um imóvel no seu nome, gera uma taxa para gerar essa matrícula, né? A REURB-S, quem não tinha imóvel nenhum, saiu matrícula gratuita, mas quem já tinha imóvel, né, tem alguns requisitos. Tiveram que pagar algumas taxas. E nós fizemos a reunião lá no cartório de registro de imóveis e teve gente até que veio me abraçar, chorou, porque é a casa própria, né, Rodrigo? Sim. É a materialização daquela casa própria. E as pessoas agradecendo, e eu falei o seguinte,
que era como se eu vendesse terreno na Lua. Porque quando eu peguei esse projeto, como eu não sabia como seria, porque não depende só de mim, depende da prefeitura, depende do Ministério Público se ele não impugnar, falar que está errado ou qualquer outro tipo de coisa, depende do registro de imóveis, e mesmo assim, as pessoas não me conhecendo, eu tive vários colegas advogados que me ligaram, porque os clientes foram procurar eles, e eles falavam, é um absurdo isso, não vai regularizar desse jeito. Colegas profissionais, né, formados. Então, eu tive muito ataque de pessoas, e que eu cheguei até eu a duvidar que a gente ia conseguir na prefeitura, mas depois, quando o Fausto assumiu e falou, não, Tassiane, é prioridade, nós vamos dar vazão, eu falei, nossa, só debaixo da oração mesmo. Não, mas aí eu acho que é a importância da coragem dos profissionais, né? A gente tem que, nós, profissionais, sejam das profissões jurídicas, ou seja, junto à administração pública, lidamos com renovação legislativa o tempo todo. Então, não dá para esperar um modelo pronto da internet, não dá para esperar o colega fazer primeiro. Você tem que olhar a lei e tentar criar uma estratégia de qual é a melhor forma. Não é a forma mais difícil, porque também acho que os profissionais do direito têm essa mania de criar dificuldades a mais. Parece que, enfim... qual é a melhor forma, a forma mais estratégica, a forma mais eficiente da gente aplicar essa lei para resolver um problema. Eu acho importantíssimo essa coragem dos profissionais, seja em qual setor esteja, para resolver os problemas das pessoas. Exatamente. Na primeira reunião que eu fiz com o secretário, com o Fausto, ele falou assim, tá bom, mas o que a gente precisa fazer para resolver? Porque por mais que ele não estava inteirado da REURB. Por quê? Gente, vamos falar a verdade. É uma lei complexa. E infraestrutura, Secretaria de Infraestrutura, aqui em Pirassununga, é muita coisa, é muito projeto que passa pelo Fausto, é muita coisa, era um procedimento novo, e ele confiou na gente, porque eu falei, olha, é isso, ele é isso mesmo, Tassiane? É isso. E nós fomos fazendo aos poucos, e ele foi ajudando, e entendendo, e assinando, sem assinatura da prefeitura, quem somos nós, né? E confiou também no trabalho e, graças a Deus, o Rodrigo expediu as matrículas. É isso aí. Bom, e vou perguntar aqui para o Fausto. Fausto, e o impacto dessa regularização para a prefeitura como um todo? O que você pode falar sobre isso? Como isso muda a cidade? Quais são os próximos passos agora da prefeitura em relação à infraestrutura do Jardim Ferrarese? Então, doutor Agnello, isso aí é a primeira coisa, né? Nós temos um plano diretor que foi aprovado em 2022, que ele rege sobre várias coisas, inclusive toda a parte de loteamento, desdobro e a parte urbanística da cidade. Então, cada região tem um fim próprio, uma que é estritamente residencial, outra que é uso misto, que pode virar comércio, enfim. Então, assim, essa área, ela está numa área residencial, tá? Ela está numa área de zoneamento que é permitido residência e comércios, enfim. Então, quando você tem um espaço desse que não é utilizado e uma população envolvida, que ele está tendo a vida prejudicada. Se chove, ele está pisando no barro, daí tem mato crescendo, não tem água, não tem esgoto, não tem luz. Então, isso é um problema social dentro do município de Pirassununga. Então, dentro desse aspecto, uma coisa que também vem de encontro, que até então não tinha, esse ano nós já montamos o Conselho da Cidade. Que o Conselho da Cidade são 19 cadeiras com representação pré-estipulada no plano diretor, onde que essas questões urbanísticas, de mobilidade, enfim, acaba sendo discutido nessa comissão e ela é deliberativa e também não acaba sendo só foco da prefeitura, uma tomada de decisão da prefeitura, mas sim da comunidade trabalhando. Para vocês terem ideia, esse ano nós já coibimos dois loteamentos clandestinos. Isso é bom. E nós coibimos quando? Porque o SAEP fez uma portaria, porque existia uma matrícula pedindo mais de uma ligação de água. Então, nós entramos no consenso. Quando for esse caso, tem que vir na prefeitura, a gente vai ver o cadastro, ver se é uma matrícula mesmo. Quer dizer, foi um sistema que a gente já consegue trabalhar no sentido de eliminar. Então, foram duas, comunicamos a doutora Thelma. Uma já está regularizando, a outra parou.
E, enfim, então, contextualmente, a gente não pode deixar evoluir para isso. Porque se evoluir é porque nós não estamos controlando. Se não está controlando, fica terra de ninguém, né? Então, assim como prefeitura, eu tive em São Paulo no evento da Coab e tive contato lá com assessores, o Rômulo nos atendeu muito bem. Tivemos reunião com o Marcelo Branco, secretário de Habitação e Urbanismo, e lá tem alguns programas. Então, nós estamos em fase final. Existe um sistema de geocadastramento, que eu olhei na apresentação, Pirassununga estava vazio. Eu falei, É o poxa, Sintra? ou ele não está participando, ou nós somos muito bons. Aí eu fui ver atrás. Mas, resumindo, dentro desse padrão cartográfico, existem várias coisas que você tem que lançar. Exatamente o que o Rodrigo falou. Essas regiões mais vulneráveis, de alagamento, Então, você pega e registra nesse documento, porque existe o PPA estadual que vai acontecer o ano que vem, que é o Plano Plurianual orçamentário, né, para 5 anos. E baseado nos problemas que têm os municípios, eles vão destinar recurso para atendimento. Então, é uma ferramenta legal que nós já todo o critério para nós entrarmos no sistema, o prefeito já assinou, nós já fomos autorizados e estamos trabalhando no site. Então, isso é um viés para a gente, se tiver um outro problema, a gente ter até um recurso de engenharia, alguma coisa que possa nos ajudar. E tem um outro que chama Cidade Legal. Cidade Legal já é um projeto do CDHU especificamente para essas regularizações, né? Onde tem um problema, todo esse trabalho que vocês falaram de engenharia, a gente consegue entrar junto no CDHU, se cadastra, leva o problema, ele faz toda a parte de estruturação. Olha que legal. Então, é uma coisa que a gente está evoluindo no sentido de coibir esses loteamentos clandestinos. Volto a falar, em 4 meses que eu estava na prefeitura, identificamos 2. Né? Então, existe um mercado para isso. Na hora que as pessoas souberem que, compra, e aí já vai ligar água e energia, depois vai regularizando. Se já coíbe a água, Sim. como que você vai? É porque, assim, se pede uma coisa que não está dentro de um regulamento, mais de uma água para a mesma matrícula, é porque pode ser que tenha alguma coisa. Então, ali vem, demonstra a matrícula, faz o cadastro, tudo certinho. Então, eu acho que a nossa ação como um todo, né, esse aprendizado foi muito grande, né, para todos nós. Já existe um procedimento de como regularizar isso. E, assim, se a gente precisar de recurso, a gente já está cadastrando nessa carta cartográfica para, se precisar um recurso externo, a gente utilizar, não ir atrás de uma emenda parlamentar. E, se precisar de uma parte de engenharia, também estariam dispostos. Então, esses 2 programas nós estamos entrando e trabalhando junto com os nossos auditores fiscais de obras públicas, de serviço público, para tentar buscar dados, né, dentro das fiscalizações, para a gente coibir essas pessoas, né, que estão usando que estão utilizando loteamentos irregulares, clandestinos, de uma matrícula de uma área e começa a vender sem poder vender, para a gente coibir isso daí. Tá? Claro. Secretário, e no caso desses 2 loteamentos que vocês identificaram, existia algum material de publicidade, alguma coisa assim, ou era totalmente clandestino? Esse material, volto a falar, o primeiro sinal vermelho foi porque estavam pedindo para fazer ligação de água. Então, isso já acendeu o radar. Daí eu já pedi para a nossa equipe de auditoria, os auditores, para ir no local para ver se já tinha alguma construção. Tinha um muro levantado, nós pedimos fazer projeto, começamos a cercar. Daí, assim, estava estaqueado. Não estava construído, mas estava estaqueado. Se está estaqueado é porque você tem uma área delimitada para fazer uma venda. Exato. Então, nós levantamos esses dados. Não tinha nenhum outdoor? Nada, nesse caso específico não. Mas, assim, nós levantamos, vimos que era uma matrícula-mãe e estavam fazendo uma divisão e já vendendo. Daí, já alertamos, passamos para a doutora Thelma, já fizemos um pouco de... Daí, pessoas começaram a vir até nós perguntando se era clandestino. Nós falamos que era. Mas, na hora que nós fizemos, já pegamos, descobrimos o endereço do pessoal, já falando que isso aí podia dar crime, uma série... Enfim, teve um retorno e eles querem regularizar. E um outro, a mesma situação... paramos, está tudo interditado, enfim, não tem processo nenhum, mas eles não deram continuidade.
Então, um potencial está sendo regularizado e não está se fazendo nada até a regularização desse loteamento. Talvez uma dica importante, né? Normalmente as pessoas que operam o loteamento clandestino, eles querem se manter na clandestinidade, eles querem se manter ocultos. Então, desconfiem muito de um empreendimento imobiliário com valores Rodrigo? muito vantajosos e sem publicidade, porque se você não vê aquilo num outdoor, num material de publicidade, num folder ou numa corretora de imóveis, é porque tem alguma coisa errada. E uma dica também para saber se é clandestino ou não, por lei, todo loteamento, no material publicitário do loteamento, você tem que ter o número do registro, a menção ao registro e a matrícula do bairro. Então é uma coisa Matrícula interessante. mãe, né? A matrícula mãe, Que a vai gerar matrícula as do outras. bairro. Exato. Então você pode reparar que todo outdoor de loteamento novo, loteamento legal, eles colocam lá embaixo, nas letrinhas pequenininhas, Mas empreendimento se for no registrado. cartório de registro de imóveis, Rodrigo, eu consigo saber se aquela matrícula está sendo loteada? Consegue sim. Eles averbam? Sim, a gente a gente coloca a informação de que o imóvel está Quando a gente vai Tem no dar a empreendimento. entrada na prefeitura no projeto, nas diretrizes, apresenta a matrícula e depois já... Não, a negociação de lote só pode acontecer Depois de tudo após o aprovado. registro na matrícula. Então, primeiro, né, o loteador ele vai à prefeitura, solicita as diretrizes de crescimento da cidade, como é que vão ser as vias, como é que vão ser as praças, o tamanho dos lotes. O loteador, com o engenheiro do loteador, elabora o projeto daquele bairro. Esse projeto é submetido à prefeitura, que aprova, e em seguida toda essa documentação é levada ao registro de imóveis. Só depois do registro no registro de imóveis é possível a negociação dos A lotes. comercialização. É bom falar isso porque muitas vezes, acredito que depois a doutora Tassiana pode até falar melhor, nesse caso específico, muitas vezes as pessoas compram e é o primeiro imóvel dela e ela não sabe nem que existe o cartório. Mas Então essas ela pessoas vai da naquele REURB, contratinho de gaveta, né? Mas as pessoas da REURB S, que é essa que nós vamos entregar as matrículas amanhã, eu tive muitos casos que falaram, doutora, um advogado específico aqui na cidade fez o papel com o timbre do advogado, eu fui até Fez o o escritório contrato, né? dele e falou assim, não, daqui aí a gente vai regularizar e entrega a matrícula. Eu confiei. Eu não, né? Agora a de baixo ainda já é um pouco diferente porque como as pessoas têm um nível social maior, né? A gente vai estar fazendo a E e a E já é uma condição financeira e eles vão ter que pagar os projetos, tudo da infraestrutura. Então já é um pessoal que tem mais conhecimento jurídico. Mas digo, tem gente ali para o meio também, né, que comprou achando que Tava tudo certo. estava tudo certo. Me parece, no caso, porque eu precisei fazer o levantamento da condição patrimonial de todos os beneficiários pela REURB. E a grande maioria já tinha negociado imóveis e registrado no registro de imóveis. Então, ela já conhecia o processo de aquisição do imóvel. Então, me parece que realmente confiou no vendedor, no sentido, olha, estamos fazendo um contrato particular de aquisição do lote e eu vou te entregar a matrícula. Então, houve uma confiança. Então, é muito importante, gente, sempre que vocês forem negociar imóveis, busque o tabelião de notas para formalizar os contratos, é importantíssimo. Importante. E só complementando, Betinho, quando o Rodrigo estava conferindo as pessoas para gerarem as matrículas, inclusive teve um cliente que falou assim, mas eu tenho um imóvel, como eu não vou pagar? Aí eu falei, você tem um imóvel? E o Rodrigo não gerou a taxa? Ele falou, eu tenho, doutora. Daí sabe o que eu fui ver? Não estava registrado. E ele não tem a matrícula do outro imóvel. Só o contrato. Betinho, temos perguntas? Uma boa tarde. Essa é uma dúvida de um ouvinte aqui, ele mandou assim, tem uma questão sobre que é um processo necessário, né? Às vezes alguns são demorados e alguns são mais ágeis, né? São mais. Mas ele falou a questão de valores. É um valor de custo alto para quem está fazendo esse processo?
É alto, né? Se a gente for ver a REURB S, né, geralmente na REURB S, a prefeitura vai dar, assim como o Fausto estava comentando aqui, ele vai fazer toda a estrutura de desenho, né? Vai desenhar a rua, vai fazer água, esgoto, asfalto, sarjeta, né? Agora, se uma pessoa vai fazer uma regularização e não é de cunho social, for aí, eu falo que fica caro, por quê? Só esses projetos para fazer esse desenho já deu mais de 100 mil reais. O custo. Né? Se você for fazer hoje um orçamento de uma rua pequena, bem pequena, assim. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu descobri, para fazer um projeto de uma rua, são 5 projetos, tá? É água fluvial, é esgoto, é sarjeta, é eletricidade, é muita coisa. Não é só um desenho, né? E tudo isso tem custo. Então, e isso quem paga são as pessoas que estão ocupando ou os proprietários que venderam dessa forma irregular. Então, assim, se for de cunho social, a prefeitura vem e contribui com a parcela dela, né? Nesse caso da prefeitura dessa S, nós que fizemos os projetos, tudo, foram as pessoas de lá que pagaram, tá? Mas a S é gratuita. Quem for regularizar e não for de cunho social vai ter todo esse pagamento de estrutura e não tem para onde correr. Tem outras prefeituras que até pode auxiliar, fazer e ajudar para regularizar essa área, mas também há aquelas possibilidades de depois de regresso. Né? Eu vi outros casos aí, em outras regularizações fundiárias em outras cidades, que depois a prefeitura colocou o valor, por exemplo, do asfalto no IPTU. Bom, aqui em Pirassununga nós tivemos um caso desse, né? O pessoal do Mamonal, quando foi feita aquela via de asfalto até chegar no Mamonal, o pessoal do Mamonal pagou uma taxa a mais. Não foi a prefeitura, porque o Mamonal é particular. Tá? Então, pode acontecer. Não é barato esse tipo de regularização. Por quê? Vocês pensam, o uso capião é para um. Aí o engenheiro já cobra lá 3, 4 mil projetos. Né? O advogado e mais. Esse que a gente resolve um bairro e a gente tem que também ter uma prestação para a sociedade. Então, ali tem um pedaço do lado, né, que a doutora Thelma tinha sugerido de fazer parquinho. O Rodrigo tinha comentado da gente doar um dinheiro para o fundo, né, da prefeitura, e a prefeitura usar esse dinheiro, porque não é só a gente fazer um parquinho, tem todo um cuidado com esse parquinho, né? Quem que vai limpar, como que a prefeitura vai cuidar disso. Então, a gente ainda nessa REURB de baixo, que vai ter essa contraprestação, ela está evoluída, mas ainda a gente não conversou direito com o secretário qual vai ser essa contraprestação. Mas nós vamos ter que, como ela é outro tipo de REURB, nós vamos ter que dar uma contraprestação à sociedade. Mas é bom o ouvinte que fez a pergunta, né, lembrar que normalmente esses casos são loteamentos irregulares que estão lá já há anos, e então ao longo de todo esse período, esse morador deixou barato, de pagar, né, qualquer tipo de tributo para o município, não pagava IPTU, então assim, vai ter esse gasto depois para regularizar, vai ter o gasto, mas também ele passou um período longo ali sem ter que... Na verdade, Aguinaldo, para você ter a matrícula é barato, né? Como assim? Para você ter o seu imóvel regular, pagar essas taxas e sim, resolver a sua vida. Ocorre uma imediata valorização do seu E imóvel. tem a valorização, Exato, que o e eu Dr. Rodrigo penso falou assim, logo no início. que eu prefiro, né, pagar o IPTU que seja, o valor que seja, mas eu ter o meu imóvel que eu posso vender, que eu posso dar ele como garantia no banco, que se eu morrer hoje transfere para minhas filhas, né, ter essa segurança da titularidade. É como uma reforma necessária que você tenha que fazer no seu imóvel. Acontece alguma coisa no seu Reforma telhado. estrutural. Às vezes você precisa fazer para garantir o valor do seu imóvel. Complementando, Agnello, eu circulo lá no bairro, até por motivos aí, mas era a população envolvida ali, toda hora, Fausto, quando é que vai arrumar, quando é que vai regularizar? Então tem uma demanda muito grande, né?
Para o comércio local, nossa, na hora que regularizar, talvez venha morar mais gente, vou ter mais gente no comércio. Então, realmente é uma mudança da região como um todo. Eu acho que todos os bairros ali no entorno vai ter o seu valor imobiliário maior. Tá? Agregado. Agregado. Então, eu acho que esse tipo de problema tem que ser resolvido para a gente manter dentro do padrão urbanístico toda a cidade. Até porque aquelas casas que estão ali na frente da rua, que não está asfaltada, elas estão sem água. Óbvio, né, gente? Não é regular, não dá para ir no SAEP e fazer uma ligação de água. Né? Por muito tempo eles usaram pela mãe, só que daí começaram dívidas, algumas questões, e então as pessoas estão deixando de morar lá. E deixando de morar lá, a gente está com muito caso de roubo. Roubo até de pia, da porta, as pessoas depredando. A gente agora, com essa regularizando, vai ter água, vai ter energia, as pessoas vão voltar a habitar aquele local e vai diminuir o risco ali do local. O Lino CB Neto ele faz um apontamento sobre, acho que questões de vendas, né? Que a gente não sabe como foi a tratativa de todos ali, né? E ele falou assim, se fosse alguém com Cresce, né? No caso, na corretagem, seria alguma verificação, mas acho que é um apontamento que ele está fazendo aqui. Mas o Augusto, o Augusto Ferreira, ele comenta assim, mas assim, como evitar então saber certinho, para saber que tem registro, imóvel, né, para não cair numa situação dessa. Eu gostei muito do apontamento do ouvinte Lino. O corretor de imóveis também é um profissional importantíssimo na vida das pessoas. Então, buscar um corretor de imóveis, saber, entender se está tudo bem. Sempre tem o corretor de confiança, né? Eles também sabem manejar muito bem a parte de contratos, conhecem as questões de registro de imóveis. Mas sempre, gente, negociação de imóveis, tenha, primeira coisa em mente, seu tabelião de confiança e tentem formalizar os seus contratos mediante o tabelião para evitar. No caso dessas vendas, do compromisso de compra e venda, uma diligência mínima é pedir a matrícula do imóvel para o vendedor, para saber se está tudo certinho, se está liberado, enfim, para não comprar um imóvel que tem um embaraço jurídico. O pessoal pede, né, doutor, a matrícula vintenária para verificar o histórico inteiro da matrícula. Tem isso também, não tem? Para verificar se tem algum tipo de penhora, algum problema. Não falo assim diretamente para a REURB, né? Estou falando assim, transações mesmo de compra e venda. Verificar se tem algum problema, se teve um problema no passado que possa eventualmente impedir o registro. Sim, é comum. A vintenária, eu acredito que ela é normalmente solicitada pelos advogados, porque se você vai para uma negociação imobiliária, o advogado ele tende a expandir aquela diligência devida para evitar qualquer risco mesmo. Então, aí, anteriormente, o prazo de uso campeão extraordinário era 20 anos, então criou-se essa... vintenária. No Código 16 eram 20 anos de uso campeão. Então, a diligência máxima deixa eu ver se tem algum problema no histórico desse imóvel durante 20 anos, porque eu garanto o prazo de uso campeão. Perfeito. Bom, estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer a presença de todos e queria que cada um deixasse uma mensagem sobre a REURB, começando pelo Fausto. Doutora Tatiana, eu acho que essa REURB sai dos nossos limites do município, porque assim é uma solução que acho que vários municípios buscam, e quando se consegue, isso daí é notícia para a região inteira. Tá? Então, acho que estão todos de parabéns, né? Todos envolvidos no sentido de correr atrás, de ter procedimentos já determinados, o cartório na sua missão, doutora Tassiane, doutora Thelma. Então, o que eu posso falar? É uma coisa inédita para Pirassununga, só que são duas coisas inéditas, né? Uma é ter o clandestino e a outra é regularizar. Então, só vou dar um exemplo. Nós trouxemos para cá o CDHU móvel, que a gente tem
tem um condomínio de CDHU, então eles vieram até a cidade para tentar resolver problemas. Essa questão que a gente fala de matrícula, lá mesmo a pessoa compra, não poderia vender, faz um contrato de gaveta e passa para No outra. CDHU, né? E daí, dentro do CDHU. comum. Então eles vêm para regularizar. Até essas situações eles conseguem regularizar. Então, eu volto a falar, o papel da prefeitura como um todo e até pela questão urbanística é coibir esse tipo de comercialização. Nós já estamos aí com um sistema, já em fase de termo de referência, que a gente vai conseguir atualizar Nós temos um cadastro, com esse cadastro lança no sistema, a gente vai ter uma visão aérea que vai ver se está construído ou não nessa área. Então a gente tem um outro sistema para coibir também, tá? Mas, primeiro, parabéns para todos, né? E parabéns às pessoas, né, que vão conseguir sua matrícula, para sua dignidade, né? E para que você tenha o direito da sua propriedade de maneira com matrícula, enfim. Então, isso é um trabalho que em prol da população envolvida dentro desse loteamento clandestino. Então, muito obrigado. E fundamental, para resolver um problema, ninguém resolve sozinho, mas na hora que pega um time competente de pessoas, é lógico, quando eu trouxe a doutora Tassiane, eu tinha certeza, né, da competência dela, que ia resolver. Tá? Faço minha parte pela prefeitura, mas enfim. Então, acho que trabalho em conjunto é isso que Pirassununga está precisando, até para a gente resolver outros problemas. Tá? Então, parabéns, doutor Rodrigo, doutor Tassiane, doutora Thelma, e acho que foi uma vitória para Pirassununga, e se a região em torno quiser saber como é que foi feito isso, acho que está todo mundo à disposição. Pode falar. Eu também gostaria de destacar a qualidade do trabalho e a coragem do Ministério Público, a partir da doutora Thelma. Eu me lembro de ter uma reunião com ela e ela falou, e aí, gente, como é que a gente vai fazer essa REURB, Rodrigo? Eu falei, vamos ler a legislação e aplicar da forma mais estratégica. Vamos ter coragem, né? Partir para cima. Então, eu queria destacar a coragem da Tassiane. Pegou um caso novo, estudou bastante, fez cursos. Verdade. E destacar também o pioneirismo e a coragem da Secretaria, da Prefeitura Municipal de Pirassununga. Eu acho que sem esse empenho de todos os agentes envolvidos, a gente não conseguiria entregar uma solução para o pessoal do Jardim Ferrarese. Com certeza. Bom, finalizando aqui o nosso programa, também queria agradecer aos ouvintes pela participação e estaremos juntos na semana que vem com mais um programa Radar Jurídico. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a todos, falar que ninguém trabalha sozinho, né? Graças a um confiando no outro e assinando papéis, né? Que é tudo muito difícil numa regularização fundiária, mas graças a Deus deu certo e agora a gente vai rumo a regularizar a matrícula de baixo, né? Uma boa tarde a todos.